Olá, tudo bem? O meu nome é Luísa Salé, te dou as boas-vindas a esse vídeo, a esse canal. Eu sou terapeuta homeopata e hoje eu quero dar dicas de 7 remédios que podem contribuir com você na hora de tratar um resfriado em casa. Então, o primeiro remédio que eu quero falar hoje é Aconitum napidus. Aconitum é um medicamento para o começo de um resfriado. Quando os sintomas começam de repente e causados, oriundos de uma brusca exposição de calor para o frio. Então, a Aconitum tem essa característica. As doenças são desencadeadas devido à exposição ao vento frio. E quase imediatamente depois desse choque de frio, a pessoa já começa com o nariz, já começa a ficar com o nariz afetado. Eu digo assim, quase imediatamente, porque os sintomas de Aconitum esperam a noite para aparecer. Ele espera a noite e especialmente à meia-noite. Meia-noite é o horário em que ele sempre vai piorar, vai apresentar uma piora. E é por isso que é um medicamento que nós precisamos ter na nossa farmacinha em casa, porque à meia-noite é muito difícil que a gente consiga socorro aí de alguma farmácia homeopática. Então vale a pena já ter o seu Aconitum guardado em casa. Se você tem tendências a ter resfriados após pegar ares frios, né? E a história, pra gente entender mais como que é essa pessoa que vai se beneficiar de Aconitum, a história é mais ou menos assim. A pessoa tomou um choque térmico de dia, ela levou um choque térmico, então ela vai dormir, ela levou aquele choque térmico e ela continua muito bem. Ela dorme, mas lá pela meia-noite, ela acorda bruscamente com muito espirro, espirrando muito. Então, bem no início, ela vai ter pouquinha coriza ou até não vai ter coriza. Tá? No geral, o nariz ainda fica seco, mas muito espirro muito frequente. E depois ela vai começando a ter calafrio, depois ela começa a ter febre, e aí aparece a irritação nasal, que vem uma dorzinha na raiz do nariz, uma queimaçãozinha lá no fundo da garganta. E essa é a história aí da noite que vai se desenrolando com a Aconitum. E se você tem o medicamento e você já administra ele nos primeiros sintomas, você não vai estar suprimindo a doença. Você vai deixar que o resfriado, que o organismo da pessoa, com a homeopatia, com Aconitum, se for um caso de Aconitum, você vai permitir que essa pessoa consiga restabelecer a saúde dela, que o mecanismo de defesa consiga se reestruturar muito mais rápido, de uma forma muito mais rápida. E como que o Aconitum melhora? Ele melhora com repouso, ele melhora com ar livre, ele vai melhorar com a transpiração, suando, e ele piora bastante se a casa está quente, está abafada. Ele também pode apresentar, mais uma característica para você saber se é um caso de Aconitum ou não. Ele pode ter o rosto avermelhado, ou uma bochecha vermelha enquanto a outra fica pálida. Tá? Tanto faz, direita ou esquerda, mas pode ser as duas bochechas avermelhadas ou uma vermelha e a outra pálida. Belladonna, que é um medicamento homeopático muito utilizado, muito conhecido, ela também tem essa característica, onde as bochechas estão ali ardendo, super queimadas, super vermelhas. Mas a diferença aqui é que a gente precisa ver, uma das diferenças, é que dentro da Belladonna as pupilas estão super dilatadas. Os olhos da pessoa que precisa de Belladonna é um olho vidrado, parece que é um olho de vidro, sabe? Um olho brilhante. Enquanto que a pessoa que vai se beneficiar com o Aconitum está com as pupilas contraídas. A Aconitum vai sentir muita sede, é sede intensa e uma vontade intensa de bebida gelada. Emocionalmente e mentalmente, a pessoa apresenta inquietude, ansiedade e medo de morrer. E o segundo medicamento que eu quero comentar, porque eu acredito que vale a pena a gente ter em casa para utilizar tanto para resfriado como para N outros problemas, é o arsênico com álcool. Arsênico,
como que ele se resfria, né? O resfriado dele vai vir por ele se esfriar enquanto ele estava acalorado. Então ele estava acalorado e pegou um ventinho, pegou um frio. E a coriza dele vai predominar do lado direito. A secreção é aquosa, ela é copiosa, ela é ardente. Ela é tão ardente que ela chega a queimar o lábio superior. A pessoa sente como se dentro do nariz dela estivesse em carne viva. E há uma vermelhidão ao redor de todo o nariz, ao redor do nariz. O nariz vai ficar tapado, às vezes, né, em alguns momentos ali o nariz está tapado, mas os espirros não param. Ela também pode apresentar calafrios e também um aspecto que é interessante comparar com o acônito é que a pessoa que vai se beneficiar de arsênico, ela também, juntamente com o acônito, ela vai apresentar inquietação, ela vai apresentar ansiedade e até o medo de morrer, que é tão característico do acônito. Arsênico também pode apresentar esses sintomas e as reclamações também vão agravar à noite. A pessoa também tem bastante sede, mas diferente de acônito, arsênico tem uma peculiaridade na forma de tomar água. Ele vai tomar bastante quantidade, mas é em pequenos goles. Então, frequentemente, ele vai bebericando a água. E ele também é diferente de acônito, porque, em outro aspecto, é porque arsênico ele tem frio e aí ele precisa de calor. Ele vai querer uma bebida mais quente, ele vai querer uma bolsinha de água quente, ele vai querer aplicações quentes. E acônito prefere o frio. Outro remédio bem interessante para a gente ter à disposição para tratar um resfriado agudo, né, uma situação aguda, é a cânfora. A cânfora vai apresentar o nariz tapado, ela tem muito frio em todo o corpo corpo dela fica gelado, fica frio, a pessoa chega a tiritar de frio. Mas apesar disso, ela não consegue, ela não suporta ficar tapada com os cobertores. Então a pessoa sente que o ar que ela está inspirando é frio. E é uma sensação, ela tem essa sensação de que há frio nas fossas nasais dela. E ela não precisa, isso é interessante porque ela não precisa ter pego frio, mas ela sente frio. Ela não espirra e nem tem corrimento nasal. Ela vai melhorar com bebidas frias e apresenta muito cansaço, muita prostração. E um remédio bastante conhecido, bastante utilizado, bastante famoso no mundo dos resfriados e das gripes é o Gelsênio. No Gelsênio, a coriza, ela é com assim, uma secreção bem aquosa, uma secreção bem profunda. Ela apresenta uma dor de cabeça tão intensa que a pessoa ela acredita que ela não vai conseguir segurar a cabeça dela. Então ela tem muita dor de cabeça. É uma dor que vem aqui da parte de trás da cabeça e vai se estendendo aqui para a testa. Ela vem da parte de trás e se estende para a testa. E como que a pessoa que vai se beneficiar com o Gelsênio melhora? Ela melhora urinando, fazendo xixi. Então, a dor de cabeça e outras queixas que ela tem vão ser aliviadas ao urinar. As pálpebras ficam bem pesadas, bem caídas. Ela apresenta calafrios, como se os calafrios ficassem subindo e descendo pelas costas dela. E diferente de outros medicamentos, né, dos outros medicamentos que a gente já falou, e juntamente com pulsatila, ela não vai sentir a Gelsênio, uma pessoa que vai se beneficiar de Gelsênio não vai sentir sede, tá? Ela tem ausência de sede. Ela tem, junto com pulsatila, então lembre disso, quando você está ali com os medicamentos, com a pessoa, né, no estado agudo, no meio da noite, você não sabe o que fazer. Tem sede? Não tem sede? Não tem sede? Eu tenho 2 remédios, Gelsênio e pulsatila. Também dentro do Gelsênio tem tremores rápidos, tanto internos quanto externos, bastante sonolência, bastante desejo de solidão, ao contrário de pulsatila que gosta de companhia, muito cansaço. E o que faz o Gelsênio adoecer? As más notícias, as emoções fortes. Então é uma pessoa bastante sensível.
E outra homeopatia interessante para essa questão da coriza, do resfriado, é mercúrios solúbiles. Então, a coriza de mercúrios, ela é uma secreção aquosa, escoriante, tá? Ela é bem corrosiva. A gente tem que pensar semelhante por semelhante. Mercúrios é corrosivo, a secreção, a coriza dela é corrosiva. Ela pode ter um pouquinho de sangue, ela é esverdeada, amarelada também. E muito corrosiva, muito ardente. E a pessoa vai apresentar uma melhora ao ar livre. O hálito dessa pessoa é mau, é um mau hálito. A língua dela é flácida e ela fica com as impressões dos dentes na língua, né? Então são impressões dentárias. Ela tem sede, ela tem muito suor à noite. A aparência dessa pessoa que vai se beneficiar de mercúrios, ela é calma por fora, mas por dentro ela está super tensa. Ela vai piorar à noite, ela vai piorar pelo calor e ela também vai piorar pelo frio. Então, mesmo que sejam pequenas variações de temperatura, vão piorar a situação do mercúrio solúveis. Outra homeopatia que eu estou sempre falando, que a gente precisa ter em casa, é a Nus vomica. Então, a Nus vomica, como que ela se resfria? Nus vomica vai apresentar coriza e espirros, vão ser mais pela manhã. Assim, a pessoa acorda e aí vem assim uma abundância, sabe? Bruscamente vem uma abundância de coriza. Ela começa a limpar o nariz e é 1, 2, 3, 4 lenços que ela encharca. Mas à noite ela mal consegue respirar porque o nariz fica tapado. E se ela ficar num lugar fechado e quente, essa pessoa vai piorar. Então ela sempre melhora ao ar livre. Ao ar livre, essa secreção nasal toda chega a desaparecer. E a pessoa que mais vai se beneficiar de Nus vomica, ela tem um temperamento bem impaciente, é uma pessoa irritável. Ela é hipersensível a ruídos, ela é hipersensível a odores, a luzes fortes. Então é muito fácil que ela se irrite realmente, né? E sempre vai haver, junto com o resfriado da Nus vomica, ela sempre vem junto de brinde um problema digestivo, tá? Porque Nus vomica é um medicamento que atua muito bem para a digestão. Então, quando você tem junto um problema digestivo e esses outros sintomas, lembra aí de Nus vomica. Agora, pulsatila é o último remédio que eu vou comentar hoje. A secreção nasal de pulsatila é uma secreção amarelada, ela é super espessa, mas ela é suave, ela não irrita, ela não deixa o nariz avermelhado, ela não irrita a pele, ela não machuca. Ela é mais abundante pela manhã, assim como o Nus vomica, e à noite ela fica com o nariz bem tapado, bem obstruído. E ela perde, como eu falei antes, junto com o geossêmio, ela não tem sede e ela perde totalmente o olfato e o paladar. Tem bastante calafrio junto com o geossêmio também e o humor dela é super instável, então a gente sempre tem que observar essa questão da pulsatila. Ela tem desejo de companhia e tem um humor bastante instável. À noite, né, ali na questão do resfriado, ela tá com resfriado e à noite ela tosse, ela não consegue dormir de tanta tosse. Ela tem uma tosse seca, mas ela não consegue expectorar. Esse catarro todo só vai ficar frouxo de manhã, quando amanhece. Aí sim ela consegue expectorar. E a coriza vai ser agravada num quarto quente e melhorada ao ar frio, juntamente assim como Nus vomica. Embora sejam sintomas parecidos, você não vai pensar que se colocar pulsatila e Nus vomica dentro do mesmo vidrinho, vai ser muito melhor. Não misture homeopatias, porque se você tiver alguma reação que você não estava esperando, alguma reação, né, se você agravar, você não vai saber qual é a homeopatia que está agindo. E sem falar que no caso de pulsatila e Nus vomica, eu acredito que elas sejam incompatíveis e aí uma vai anular a outra e você não vai se sentir tão bem. Então a pessoa pode apresentar também a língua um pouco amarelada ou mais esbranquiçada. E é muito importante a gente sempre olhar a língua, e eu quero deixar uma dica aqui que
não é homeopática, mas é uma dica de saúde, que é limpar a língua, raspar a língua todas as manhãs antes de tomar água, antes do café da manhã, antes de qualquer coisa. Você acorda e vai tirar a sujeira que fica na língua. Porque especialmente quando nós estamos em alguma situação de adoecimento, né? Por exemplo, dentro de um resfriado, no resfriado, se você está resfriado, você pode limpar a sua língua em mais momentos fora do momento da manhã, né? De estar em jejum. Você pode limpar em vários momentos para ajudar o seu organismo a se desintoxicar, a tirar as toxinas muito mais rápido. Mas se você não está resfriado, se você não está com nenhuma doença, então você pode limpar a sua língua somente de manhã. E como que você vai limpar a sua língua? Você pega uma colher e raspa, coloca a língua para fora e raspa. E aí você vai ver essa burra. Ela pode estar amarelada, ela pode estar mais escura, ou ela pode estar branca. E aí você vai começar a perceber, a se autoconhecer. Além de limpar o seu corpo, né? Deixar o seu corpo limpo, ajudar ele a tirar aquelas toxinas que ele passou a noite inteira trabalhando para se livrar. E você não reingerir elas, né? Você tirar elas. Você vai ganhar com isso autoconhecimento, porque você vai limpar a sua língua de manhã e você vai perceber, passei uma vez a colher, saiu um monte de saburra. Passei outra vez a colher, um monte de saburra. E aí você pensa, claro, ontem eu comi isso. Ontem eu tive um dia super estressante. Ou então você vai perceber que daqui a 3 dias você vai apresentar um resfriado, você vai apresentar algum problema de saúde. Porque a nossa língua vai nos dando sinais. Então, vale a pena você observar e, claro, tentar o máximo possível ter mais horas de descanso, ter uma alimentação mais pura, mais saudável, né? Ter uma vida mais saudável. Hoje a gente está num estilo de vida super adoecedor e cabe a cada um de nós tomar as rédeas da nossa saúde. Cabe a cada um de nós procurar ajuda, procurar alternativas para que a gente consiga aumentar a nossa imunidade, para que a gente consiga permitir que o nosso mecanismo de defesa trabalhe e não suprimi-lo e nem maltratá-lo, né? Sobrecarregá-lo todo o tempo, porque todo o tempo o nosso corpo tem que estar lutando com muitas coisas. Todo o tempo a gente dá a bomba de açúcar, todo o tempo a gente dá a bomba de estresse e isso acaba tornando o nosso mecanismo de defesa debilitado, porque ele tem que lutar muito. Então, fazer jejuns, ter mais descanso, ter mais férias, né? Férias assim, de ficar em casa mesmo, mas descansando a sua mente e descansando o seu corpo, se alimentando um pouquinho menos,